Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto pela TV Zoom, um programa que, como todos os outros programas da grade, pode ser visto ao vivo também pela internet, através da nossa página tvzoom.com.br e também a qualquer hora, a qualquer lugar, pelo aplicativo de celular da TV Zoom. É uma satisfação muito grande poder receber hoje o primeiro, espero que sejam muitos, professor aqui do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, o braço da UERJ Nova Friburgo, uma joia da coroa da UERJ que pouco friburguense, a sociedade friburguense não conhece como deveria. Eu quero agradecer ao professor Lucas Lima, que aceitou o nosso convite prontamente para apresentar um pouco do seu trabalho e espero de verdade que você de casa, a sociedade friburguense, possa conhecer um pouco só o trabalho de um dos professores, são muitos, e a relevância do conhecimento que é produzido, efetivamente produzido em Friburgo, professores que são pesquisadores, que passam adiante, mas que estão produzindo ciência, produzindo conhecimento, que publicam nas principais revistas do mundo, que conseguem estágios para os alunos nas principais empresas do mundo, ou seja, um centro de excelência que não tem tido o cuidado por parte do governo do Estado que mereceria, mas eu tenho uma satisfação muito grande e agradeço, professor Lucas, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui participando do programa Direto ao Ponto. Quero mostrar seu trabalho, o trabalho sensacional que você faz. Seu cumprimento pessoal de casa. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. Olá, pessoal de casa. A situação atual da UERJ é meio complexa, mas apesar disso, deixando um pouco essa situação um pouco de lado, estou muito feliz de estar aqui presente e agradeço muito pelo convite. Vamos tentar, eu sei que realmente a situação da UERJ é muito difícil, o momento mais difícil dela. Eu não quero que a gente fale muito desses problemas, porque tem muita coisa boa para apresentar. A intenção é sensibilizar. Eu quero que a gente sensibilize as pessoas. Lucas, fala um pouquinho da sua história. Você vem de Brasília, né? Explica para a gente um pouquinho como é que você veio parar aqui em Nova Friburgo. Eu nasci em Brasília, fui criado em Brasília, fiz ensino médio em Brasília e entrei para a Universidade de Brasília, para o curso de Engenharia Mecânica. UNB? UNB. E desde que eu entrei no curso de Engenharia Mecânica, na época que eu entrei, eu tinha... Na época do vestibular, eu estava gostando muito da parte de artes marciais, como hobby, né? E até, inclusive, na hora de entrar na universidade, minha dúvida era se eu faria física, engenharia mecânica ou educação física. Eu estava na dúvida entre esses três cursos. Legal. Claro que, bom, eu acabei escolhendo engenharia mecânica, uma área mais promissora, vamos dizer, em termos de mercado, e pensando que, quero fazer biomecânica, quero estudar biomecânica. Mas entrando lá, na época, não encontrei nada relacionado com biomecânica, então acabei deixando isso um pouco de lado e me interessando pela engenharia mecânica e deixando essa ideia, né, de um futuro acadêmico, um futuro universitário, de lado. Então, bem, continuei o curso de engenharia mecânica, fui cursando, um curso de Brasília muito bom. E, num determinado momento do curso, voltou um programa de intercâmbio que se chamava Braftec, que já tinha tido alguns anos atrás, em relação àquela época, mas tinha sido extinguido. E voltou porque, bom, as parcerias foram renovadas e eram estudantes brasileiros que iam passar um ano na França e estudantes franceses que iam passar um ano no Brasil. E nisso eu vi veteranos meus que conseguiram ir e eu decidi, vou tentar, vou atrás disso. Comecei a estudar francês que nem um doido, passei na seleção com vários colegas. E na hora de escolher para qual cidade, o que a gente ia fazer lá, eu vi que existia a possibilidade de estudar biomecânica. E eu falei assim... Você já era formado em engenharia? Não, ainda não era formado em engenharia. Eu estava mais ou menos acho que sexto período, sétimo período. Então, ainda não tinha formado, era um programa de intercâmbio durante a graduação. E aí eu falei assim, quero fazer algo diferente, porque muita gente ia com o espírito de, quero aproveitar disciplinas, né? Não quero perder tempo lá. E eu pensei assim, não é perder tempo, eu quero fazer o que eu não consigo fazer em Brasília, Você complementou, caso. Em vez de você Exatamente. Só fazer um sanduíche, você complementou. Exatamente. Então, desde o início eu expressei minha opinião de fazer biomecânica. Inclusive tinha um professor
da França que estava visitando na época, o Ricardo Nogueira, que explicou que, na verdade, biomecânica, se eu fosse fazer biomecânica, só tinha como eu fazer o mestrado direto. E acabou que, por essa situação, acabei fazendo mestrado dentro da graduação, né? Você fez o mestrado antes de concluir a graduação? Antes de concluir a graduação, durante a graduação. Porque, normalmente, no Brasil, vamos dizer assim, claro que isso tem mudado um pouco, mas você tem um curso de engenharia de 5 anos, depois você faz um mestrado de 2 anos, né? Vamos dizer, o seu caminho clássico, né? Sim. E depois um doutorado ainda de 4 anos. Embora nada impeça de você fazer o doutorado antes do mestrado. Né? Você pode, exatamente. Isso no Brasil tem mudado, porque já na Europa, ou em vários países do mundo, na França, como é que funciona? Para a escola de engenharia, normalmente você tem o chamado Prepar, que é o curso preparatório de 3 anos, 2 anos de preparatório e mais 3 anos de engenharia, sendo que no último ano de engenharia você já pode escolher o percurso mestrado. Então, em 5 anos, você já sai com o mestrado, se você quiser. Perfeito. E o curso de engenharia no Brasil, por ser de 5 anos, já te dá uma equivalência, muitas vezes, do mestrado. Claro que a diferença do mestrado é justamente a experiência de independência, experiência de pesquisa, que é um pouco diferente do... De didática também que tem um pouco, lá. né? De didática também, porque, por exemplo, quando eu fiz o mestrado na França, em vez de você ter as disciplinas longas, você tinha várias disciplinas, poucas horas por semana, muito trabalho em casa e um projeto contínuo. E o projeto contínuo era um ano só que como você estava o tempo todo na universidade fazendo esse projeto, você conseguia desenvolver algo bacana. Então, a partir dessa minha primeira experiência de pesquisa, eu já consegui, junto com um cirurgião, a gente trabalhava no meu projeto, cada estudante tinha um projeto diferente. A intenção do projeto era um projeto de pesquisa que desse uma publicação científica. Isso lá na França? Lá na França. E então eu estava junto, o meu projeto era junto com um cirurgião. Então, desde o início, eu tinha já essa parceria, essa experiência de você conversar, uma pessoa que nem ainda não era engenheiro mecânico, mas eu fazia parte da engenharia, com também um estudante cirurgião ortopédico, e áreas que, vamos dizer, muitas vezes no Brasil você acha que são tão diferentes, distantes, mas eles têm algum ponto de interseção. Então era um aluno também e vocês puderam trabalhar em conjunto? Exatamente. Era um aluno, só que o percurso, vamos dizer, médico, né, é mais longo. Então ele era um aluno, só que ele já tinha mais bagagem que eu, né? Ele já tinha é como se ele estivesse fazendo a especialização. Mas isso é fantástico, né? Ele conhecia a demanda e você trabalhou no projeto para poder prover. Exatamente. E como era um laboratório, vamos dizer, com uma temática só, um laboratório grande, ou relativamente grande, mas ao mesmo tempo uma temática que é muito multidisciplinar, você tinha, não troca apenas dos orientadores para os alunos, né? Como você tem também muita troca entre estudantes de pós-doutorado, de doutorado, técnicos do próprio laboratório que são contratados por recursos que o laboratório recebe e que podiam também auxiliar a gente no dia a dia. Então, uma troca também horizontal, né? Uma troca horizontal. Também entre os estudantes de mestrado. Não seria tão horizontal, porque do mestrado para o doutorado, e claro, tem uma diferença. Mas entre os projetos, e isso era muito enriquecedor. Assim. Aí você voltou para o Brasil com um mestrado na França. Voltei para o Brasil com mestrado na França, e inclusive foi uma situação um pouco peculiar, porque para eu conseguir o diploma do mestrado, eu precisava apresentar o diploma da graduação do Brasil, porque, bom, não sei... Eu não queria, eu queria estudar biomecânica, nem pensei em fazer um mestrado na época. Né? E então depois a partir disso, eu tive o contato, na verdade até no final do meu mestrado recebi um convite para trabalhar como engenheiro de pesquisa do laboratório. Eu tive que recusar porque eu tinha que voltar para o Brasil para terminar meu curso de engenharia, mas deixei a porta aberta para voltar para fazer um doutorado. Né? E você fez doutorado lá? Depois voltei para o Brasil, me formei e voltei direto para o doutorado lá. Em qual cidade que você estudou na França? Paris. Em Paris mesmo? Paris.
É o Instituto de Biomecânica Humana Georges Charpak. É Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak. Aí você ficou mais 3 anos lá. E eu estendi um pouco o doutorado, fiquei mais 4 anos e meio, quase 5 anos. Então, Voltou depois com doutorado em depois biomecânica. Exatamente. Então, enquanto eu estava esperando, vamos dizer, algum concurso público, algo assim para me estabelecer como pesquisador no Brasil, eu estava fazendo o que eles chamam lá de ATR, né, Attaché Temporaire de Recherche et Enseignement, que é um cargo temporário de pesquisa e ensino que muita gente faz depois do doutorado, meio que antes de se tornar professor efetivo ou um pós-doc. É uma modalidade diferente de pós-doutorado, quase um pós-doutorado, né? Sim. Só que tem mais o viés mais ensino do que... E como eu sabia que querendo voltar para o Brasil eu tinha que fazer ensino... Você voltou porque você quis, né? Eu voltei porque eu quis. Ao mesmo tempo também eu fui financiado pelo Brasil. Então existe esse requisito, né? essa contrapartida do retorno, né? Então, mas eu realmente sempre fui com a imagem de quero voltar um dia, quero voltar e desenvolver minha carreira aqui. Até porque eu até brinco, né? Quando você volta para o seu país de origem, não que eu não faça um trabalho ruim lá, mas é meio que como você ganha superpoderes, assim, né? Tudo fica mais fácil. Você pensa, não é que você pense mais rápido, mas assim, as respostas vêm mais rápido, você consegue se expor melhor, você se expressa melhor. É o seu idioma, né? É seu idioma, então, e seu idioma e sua cultura. Então, as nuances você entende melhor, porque mesmo que às vezes você conhece bem um determinado idioma, bom, Sim. conhecer completamente é complicado, mas conhece bem, sempre tem nuances que às vezes são um pouco difíceis, né? Assim, sem considerar que você, com certeza aqui, o teu conhecimento aqui acaba sendo muito mais necessário, mais útil Com do certeza. que lá, porque as carências são muito maiores, né? Com certeza. É muito importante vir desenvolver. Também acho muito, muito bacana essa coisa de uma carreira internacional, né? Sim, sim. Claro que, vamos dizer, a carreira de docente, pesquisador docente, permite também fazer intercâmbios durante, então permite você se manter sempre atualizado, obter novos conhecimentos. Então isso era algo que eu vislumbrava como carreira. E eu achava bem Desculpa a bacana. delicadeza. Você está com quantos anos, Lucas? 30 anos. Quer dizer, Vou fazer 31 daqui a pouco. Um menino ainda, né? Com histórias de vida tão ricas já para contar. Como é que surge Nova Friburgo na sua vida? Então, na época eu estava procurando concursos no Brasil, para me estabelecer no Brasil. Desculpa. E procurando alguma coisa que eu me encaixasse, né? Porque muitas vezes os concursos são muito específicos. Então, como eu vim de uma área muito multidisciplinar e que não é tão desenvolvida no Brasil, era difícil encontrar um concurso específico biomecânica, né? E procurando esses concursos, me chamou a atenção que apareceu um concurso para mecânica dos sólidos de maneira mais ampla, sem ser muito específico em uma área que eu não poderia dizer que eu sou especialista. E com isso eu comecei a pesquisar sobre Nova Friburgo, sobre o Instituto Politécnico, e vi que é um instituto multidisciplinar, um instituto que trabalha muito forte em modelagem, em materiais, né? E também tem a parte de engenharia mecânica, e eu sempre pensei, a partir dos meus próprios projetos, que para eu ser um bom pesquisador na minha área, eu desenvolver bem minha área, eu tinha que entender mais de materiais, tinha que entender mais de modelagem computacional, como fazer modelos, programar isso e fazer acontecer esses modelos, e tinha que entender mais da própria mecânica em si, né? Então, eu vi assim, esse instituto reuniu tudo que eu já pensava antes que deveria ser desenvolvido para a área. Então, achei interessante. E, na época, eu perguntei algumas informações e eu recebi o contato direto do diretor e vice-diretor falando, venha fazer o concurso e tal. Foi até meio complicado, porque eu estava defendendo o doutorado, eu quase desisti de vir fazer o concurso algumas vezes, mas no caso
minha namorada na época falou, não, você já se inscreveu, você vai conseguir, Mas eu não tive tempo de estudar tanto, assim. Mas incentivou, eu vim, fiz o concurso e passei, aí depois eu acabei A gente vindo. está no limite do tempo do primeiro bloco, mas eu vou te fazer uma pergunta bem rapidinha. Claro. Você estudou em alguns dos melhores centros do mundo e você está dizendo que você ainda aprendeu coisas novas em Nova Friburgo. É isso? Aprendeu muito aqui ainda? Claro, assim, quando você... Primeiro que eu cheguei aqui no Instituto Multidisciplinar. Nesse Instituto Multidisciplinar tem pessoas fenomenais em diversas áreas. Eu nunca imaginei que eu iria sair para almoçar e ter colegas conversando sobre física quântica ou sobre gravitação universal, coisas do tipo, né? Então, estou inserido num meio cultural, científico muito amplo. E, ao mesmo tempo, claro que você tendo a liberdade de procurar, de desenvolver, e desenvolver com os alunos, o professor aprende muito com o aluno também. Ele passa um projeto para o aluno volta com um problema e soluções, e o professor vai pegando aquilo e vai aprendendo com aquilo. Então, é muito importante, eu tenho aprendido muito, né, na minha experiência aqui no Instituto Politécnico. Perfeito, Lucas. Eu te interrompo rapidinho. A gente tem que chamar o nosso único intervalo. Espero que vocês estejam curtindo o programa tanto quanto eu estou. Continua com a gente tem muito assunto. No segundo bloco, vamos mostrar um pouco do trabalho do Lucas para vocês. E rapidinho, continua com a gente que a gente já está voltando. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Olá, amigos de casa. Estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje recebendo o professor do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, Lucas Lima, que faz um trabalho sensacional com biomecânica. Lucas, eu vou pedir ao Pádua para mostrar para a gente, você trouxe umas imagens do teu trabalho, que você possa comentar, explicar com calma para o pessoal de casa, entender. Eu acho que o seu trabalho, você foi o primeiro professor que eu convidei, justamente porque eu acho que o seu trabalho ele é paradigmático, ele mostra para um leigo a importância do que é feito aqui no Instituto Politécnico, e eu quero realmente sensibilizar, através de exemplos como o seu, a sociedade da importância do tesouro que a gente tem aqui, que pouca gente conhece. Pádua, se já tiver as imagens. Lucas, explica para a gente um pouquinho o que a gente está vendo. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar com os alunos e até mesmo com alguns professores é a respeito da multidisciplinaridade. E, no caso, às vezes fica parecendo biomecânica, multidisciplinaridade, misturar engenharia mecânica com o estudo do movimento, da postura ou de um certo gesto. É algo novo, mas eu quero mostrar aqui que não é algo tão novo, né? Aqui no caso, eu não tô vendo a legenda, mas é uma imagem, acho que do século XVII, onde as pessoas já estavam utilizando técnicas de resistência aos materiais, de avaliação de estruturas para estudar, por exemplo, a postura humana, aí, no caso, da pessoa carregando uma certa carga. E tem vários outros estudos dessa forma. Então a biomecânica, apesar de ser multidisciplinar, isso não é uma ideia antiga ou nova, vamos dizer. Durante um certo tempo mais atual, a ciência foi se especializando por vários motivos e muitas vezes as pessoas acabaram perdendo essa noção de multidisciplinaridade. Ela existia já, mas não com esse nome, né? Não era tão específica, vamos dizer assim. Na verdade, o conhecimento, como era de algumas pessoas específicas, eles conheciam
coisas em várias áreas. Até brinco que o Da Vinci era o primeiro biomecânico. Não era nem o primeiro, nem necessariamente biomecânico, mas ele conhecia anatomia, conhecia física, conhecia mecânica muito bem. Então, vamos para a seguinte, Pada? Aqui é uma parte do modelo que eu desenvolvi em colaboração com o laboratório francês, né, durante minha tese de doutorado. Então aqui você está vendo a vista posterior da coluna vertebral lombar, onde a gente estuda a coluna vertebral como uma estrutura e usando técnicas de modelagens estruturais que são muito usadas em engenharia, toda a área de engenharia usa esse tipo de técnica, que é o método de elementos finitos. E a gente estuda a coluna dessa forma para tentar ajudar o cirurgião a entender melhor um determinado gesto, avaliar um determinado implante. Você estuda a resistência da própria coluna, os pontos de... Da mesma forma que quando você tem, por exemplo, você tem lá na indústria automotiva, você vai fazer lançar um novo carro, você vai fazer um crash test para ver se aquele carro é seguro. Da mesma forma que você pode, em vez de só fazer o crash test, fazer uma modelagem numérica antes... A simulação você você aprimora seu modelo antes de fazer o experimento. Quer dizer, é um trabalho de previsão também. Né? Trabalho de previsão também. Essa é a vista lateral do mesmo... Essa é a vista lateral do mesmo modelo. Né? A vista sagital, no caso, aí você vê a curvatura lombar. Esse trabalho também se aplica para próteses? Também. Uma vez que você define um modelo estrutural, biomecânico, e valida ele em relação a valores experimentais, depois você pode, por exemplo, um dos trabalhos que eu desenvolvi, que era testar um novo conceito de implante, tinha já os valores experimentais, mas alguma das questões a gente não poderia obter diretamente do experimento, ou era muito difícil de medir. Então depois a gente utilizava o modelo, ou então no modelo você também pode fazer vários outros experimentos, porque no experimento você precisa pegar uma vértebra cadavérica, de pessoas que doaram corpo à ciência, então assim, é mais difícil você fazer o trabalho experimental. Então você utiliza os dados experimentais para construir modelos, e a partir do modelo você vai ter uma maquete numérica que você pode ir variando e obtendo o que você tem. Aqui no caso, por exemplo, é o mesmo modelo e uma aplicação que eu tinha construído no caso, que era para você avaliar. A partir do experimento, você está vendo aqui as radiografias, onde você tem a posição dos parafusos. Aqui é um sistema de estereoradiografia, que é uma tecnologia que foi desenvolvida com parceria, mas nesse laboratório francês. Pode voltar com a gente, Paulo, enquanto ele explica. E esse sistema de estereoradiografia é muito interessante, porque você obtém a reconstrução tridimensional numa postura mais natural e melhor para avaliar um paciente. Você pode usar isso também em termos para você ver, por exemplo, a posição dos parafusos de um determinado implante. Esse caso, não? Era o caso anterior. Esse caso é para mostrar ou para estudar, por exemplo, a importância do braço de alavanca de um determinado esforço sobre as tensões no disco intervertebral. Então, quando você tem, por exemplo, uma postura ruim, né, uma curvatura da coluna, você aumenta bastante as tensões pelo disco. Então, isso daí está mostrando exatamente como se fosse o peso do certo sujeito ali na parte mais anterior, mais próxima do centro da vértebra, e esse mesma carga deslocada. O que vai acontecer com as tensões? Como que você pode prever uma hérnia, de repente, uma situação. Exatamente. Pode mudar, Paulo. Essa imagem aí é para mostrar justamente quando você tem, a partir das imagens que são obtidas por esse sistema de estereoradiografia, no caso, ou poderia ser obtida de outras formas, né? Mas como o laboratório lá desenvolveu esse sistema e tem disponível, então o acesso a esse sistema é muito, muito bom. E é um sistema de medição já comercial em vários hospitais do mundo. A partir dessas medidas, que são geométricas, a gente pode começar a construir modelos biomecânicos, e a partir desses modelos biomecânicos, procurar prever resultados clínicos. E essa que é a fronteira do conhecimento
atual, vamos dizer. A parte de medição já está bem estabelecida. Claro que ainda tem pesquisa em cima, melhorando, atuando nisso, mas a fronteira que eu trabalhei muito e tenho trabalhado também em parte é justamente como que a gente vai prever um resultado clínico. Sim, você consegue trabalhar com simulações, com antever antes que o evento aconteça, você já pode... Exatamente, já existem próprios métodos muito utilizados na medicina, que é justamente isso. Você pega a razão do peso do paciente, a densidade mineral óssea, e você procura fazer um parâmetro simples, objetivo, que te dê um valor. Mas aqui, agora, a gente pode melhorar esses parâmetros, né? Ser mais preciso em relação a esses parâmetros. Perfeito. Quer dizer, quando a gente fala em fronteira de conhecimento, eu acho importante o pessoal de casa entender que, na verdade, trata-se de pesquisa, de produção de conhecimento que não existe no mundo inteiro. Quer dizer, o que está sendo feito aqui é avançar mais um pouquinho no que se sabe, no que a humanidade sabe. Então, isso dá a dimensão da importância do conhecimento que é produzido, de fato, no Instituto Politécnico. Não se limita a se passar para os alunos o que já se sabe. Mas vocês, professores, são estimulados, incentivados a continuarem pesquisando, e você naturalmente deve se manter em contato com o pessoal da França. Com certeza, com certeza. E essa interface, como é uma área realmente muito horizontal, é uma área que necessita parcerias e diferentes áreas se encontrando, seja parcerias internacionais, seja parcerias nacionais. Então, aqui mesmo no Brasil, a gente começou alguma parceria. Claro que pela situação conjuntural fica difícil de fazer isso evoluir. A gente tem uma parceria que está se firmando com o tempo com a UF de Nova Friburgo, odontologia, então a gente pode estudar biomecânica também para a questão odontológica. Outra parceria importante com o INTO no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Traumatologia Ortopédica. Eles têm um número enorme de cirurgias, então uma parceria nisso pode ajudar melhorar a vida de muita gente, né? Isso que é interessante em biomecânica, porque claro que a biomecânica pode ser aplicada em várias outras áreas, até tenho muito interesse em aplicar mais em relação à educação física, em relação à fisioterapia, mas um pequeno avanço que você faz na ortopedia, você pode melhorar a vida de muita gente no mundo. Com certeza, e assim, é importante que a própria sociedade friburguense, os hospitais friburguenses, tenham acesso a esse tipo de coisa e possam aplicar, porque eu tenho conhecimento de que a maior parte das intervenções que acontecem aqui no Hospital Rosertan, por exemplo, são de natureza de acidentes de moto, ortopedia. Então, com certeza a aplicação é imensa, a aplicação do teu trabalho. E foi justamente por isso que eu fiz questão de te convidar, Lucas, para apresentar, para o pessoal poder entender realmente, que a gente está lidando aqui com um caso de produção de conhecimento, de fronteira do conhecimento, de ampliar o que a humanidade sabe a respeito desses assuntos, numa área tão fundamental. Isso, imagino que isso deve te dar uma satisfação grande também, saber que o seu trabalho reverte em redução de sofrimento, em melhoria de qualidade de vida. Com certeza. É importante também assim alertar ao pessoal de casa que um trabalho de pesquisa é um trabalho que toma-se tempo, demora-se tempo, né? Não é muito difícil, vamos dizer, eu já chegar e os casos clínicos no Hospital Rosertan melhorarem, assim, não é uma coisa assim tão direta, né? Então, assim, ainda estou estabelecendo, criando laços, criando novas pesquisas. Com o tempo, eu creio que o benefício real para a cidade vai ser muito maior. Eu creio que minha maior contribuição atual para a cidade, a mais imediata, na carreira de pesquisador-professor, é a questão do ensino, né? A questão do ensino é imediata. Todos períodos que você ensina, você transmitiu o conhecimento para um pessoal ali. Porque ele não pode morrer contigo, esse conhecimento. Exatamente, exatamente. Lucas, eu tenho, desculpa, eu lamento ter que te interromper. Para mim é uma satisfação muito grande ter você aqui. Quero que outros professores da UERJ sigam o mesmo exemplo e venham também. Quero que você volte aqui para poder apresentar os desdobramentos do seu trabalho. Mas, infelizmente, nosso tempo é controlado, a gente não pode estourar. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Espero que vocês de casa tenham curtido tanto quanto eu, que tenham conhecido um pouquinho da profundidade desse maravilhoso Instituto Politécnico do Rio de Janeiro que a gente tem aqui em Nova Friburgo. Com certeza
Traremos outros professores aqui nos próximos programas. Continue com a gente, sempre aqui pela TV Zoom. Muito obrigado. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.